salve pessoal, seja muito bem-vindo à nossa transmissão. Professor Alan Soares aqui para resolver a prova da UERJ 2023 do bloco de Física. Você que vai chegando na nossa transmissão, fica à vontade, curta aqui, comente o que você está achando na nossa transmissão e, claro, divulgue aí para mais pessoas, beleza? Vamos nessa, nossa primeira questão na tela, questão de número 33 do caderno. A temperatura de ebulição dos líquidos está associada à altitude. Admita que na altitude de 9.000 metros, a água entre em ebulição a 70 graus Celsius. Com um termômetro graduado na escala Fahrenheit, o valor obtido da temperatura de ebulição da água será igual a... Pessoal, tópico muito simples e também importante dentro de termometria. O estudo dos estados físicos da matéria, os pontos críticos de fusão e ebulição, ou o que a gente chama de fusão e vaporização, são importantes para que você mande bem no concurso da UERJ, porque é um assunto pertinente e um assunto que cai bastante agora que a UERJ está voltando para os exames de qualificação. Calorimetria sempre apareceu na prova da UERJ, naquele tópico chamado de troca de calor, beleza? Então esse tema é muito importante. Ele quer que a gente encontre essa temperatura de ebulição da água que está em graus Celsius em Fahrenheit. E aí você só precisa saber o seguinte, escrever os pontos críticos de fusão de cada escala. Então, por exemplo, eu venho aqui, escrevo os pontos críticos de graus Celsius, que é 0 e 100, tudo bem? A mesma coisa eu vou fazer com a Fahrenheit, que é 32 e 212. Vou jogar a tela cheia para você. Bom, e aí eu quero achar a temperatura de 70 graus Celsius em Fahrenheit, que eu vou chamar de X. Existe um método, na escola a gente aprende isso como orelhinha, orelhão. Mas basicamente é o 8º ano do ensino fundamental 2 que a gente aprende uma coisa chamada de teorema de Tales, ou simplesmente semelhança das proporções, né? Eu pego aqui a proporção menor pela proporção maior. A proporção menor e a proporção maior. A gente chama isso na matemática, na geometria plana, de parte pelo todo. Então, 70 menos 0 é a parte. Dividido pelo todo, 100 menos 0, 100. Isso aqui é igual a parte pelo todo, x menos 32, sobre 212 menos 32. Tranquilo. Agora aqui vamos basicamente adotar os conceitos de equação do primeiro grau, né? Matemática básica aqui. Posso simplificar, 0 com 0, nós vamos ter 7 dividido por 10 é igual a x menos 32, não dá para resolver, vamos manter. 212 menos 32 dá 180. Eu vou fazer até o seguinte, eu vou voltar com o 0 aqui e o 0 aqui, tá? Porque eu vejo que eu posso simplificar com mais ousadia as bases. Por exemplo, eu posso simplificar o 100 e o 180, ficando 5 e 9. Simplifica por 10 aí, fica 10 e 18. Simplifica por 2 agora, 10 por 2, 5, e 18 por 2, 9, tudo bem? Então, nós teríamos 70 dividido por 5 é igual a x menos 32 dividido por 9. Brasil? Tranquilo, né? E aí, 70 dividido por 5 também dá para simplificar, né? Ou você vem aqui no cantinho da humildade, 70 dividido por 5, 1. Sobra 2, né? Porque vai ficar aqui, 7 menos 5, 2, baixo 0, 14, professor. Então, 14 vezes 9 é igual a x menos 32. Tudo bem? O 9 está dividindo. Foi para o outro lado, multiplicando. Sucesso, né? Professor, nunca vi isso ser tão fácil. Então, multiplica agora para mim 14 por 9. 14, 9. 4 vezes 9, 36. Sobe 3. 9 vezes 1, 9 com 3, 12. Então, isso aqui vai dar 126 mais 32 é igual a x. X é igual a 158 graus Fahrenheit, gabarito, letra D. Tela cheia para você, faz aquele print
e vamos para a próxima questão. Pera, tema de termometria é aquele tema inicial da física, que geralmente a gente fala que é a física 2 ou física B, onde você basicamente começa a entrar em contato com definições básicas da física, como temperatura, calor, dilatação, e aí entrando no universo da termodinâmica, né? Que aí você precisa entender equação de Clausius-Clapeyron, entender trabalho de uma amostra gasosa, energia interna, mas que se você leva todo o conceito de termometria, os conceitos iniciais, você vai tirar de letra esse grande tópico da física chamado de termologia. Vamos nessa próxima questão 34, que é uma questão anulada da prova. Eu vou te mostrar por que ela foi anulada. No gráfico a seguir está representada a variação da força elétrica de repulsão F entre duas partículas de cargas idênticas. Opa, então eu tenho partícula A, vou chamar aqui, ó, vou botar essa partícula como partícula Q1. E eu tenho aqui uma outra partícula Q2. Elas são idênticas, então a gente pode dizer que o número de partículas, ou melhor, de cargas elétricas entre as duas são iguais, tá? Q1 é igual a Q2. Então, vou colocar aqui, ó, Q1, o módulo de Q1 é igual ao módulo de Q2. Tudo bem? Vamos nessa. Dispostas em um mesmo meio, existe então uma constante eletrostática do vácuo entre elas. Em função da distância d entre elas, há uma distância de 6 milímetros. Nesse mesmo meio, a força elétrica de repulsão. Professor, se elas estão numa situação de repulsão, significa que as cargas são iguais, porém de naturezas distintas, não, iguais, né? Distintas teria uma atração, né? Segundo Dufay. E Coulomb foi o que desenvolveu as interações, as forças, as intensidades, né? E nesse caso, como é uma repulsão, eu posso dizer que as naturezas entre elas são iguais. Positivo com positivo se repele, negativo com negativo se repele. Tranquilo? E essa distância aqui, ó, eu vou chamar de D. Tá ok? Pois bem, ele quer saber a intensidade, a força, quando elas estão separadas 6 milímetros. Veja bem, quando elas estão separadas 6 milímetros, é um valor muito menor que esse 1 que está aqui. Haja vista que a unidade é em metro, né? Então, eu tenho um valor aqui, ó, de distância que vai estar diretamente proporcional a uma força muito grande. Porque quanto menor a distância, maior a interação. Segundo Coulomb, a força elétrica, né, é igual à constante eletrostática do vácuo, vezes a carga 1, vezes a carga 2, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Aqui está a expressão da interação de cargas de partículas quantizadas, partículas eletrizadas, né? Dividido pela distância ao quadrado. Só que nesse caso, veja que esse gráfico aqui, pessoal, não é uma reta afim, não é uma parábola, é o que a gente chama de hipérbole. E nesse caso, eu não posso dizer que em todos os pontos as interações são iguais. Então, se eu escolher esse ponto que eu quero achar com a distância de 1 metro e comparar as forças, eu não vou achar o mesmo valor que se eu pego a distância D com a distância 3, ou a distância 4, ou a distância 2. Os valores sempre irão mudar. Então, por isso que não temos gabarito nessa questão de número 34. Professor, se fosse uma reta afim, uma equação do primeiro grau, poderia achar uma resposta? Sim, poderia sim achar uma resposta. Tranquilo? Então, questão anulada, questão de número 34. Bom, 35 é uma questão sobre ótica, falando sobre a vergência. Olha só, uma pessoa com dificuldade em enxergar com nitidez objetos próximos a seu rosto consulta o oftalmo,
e prescreve a utilização de lentes com a seguinte vergência. A vergência é de 4D. Essa unidade aqui, pessoal, Vi, significa dioptrias, né? O que é a vergência? Eu tenho aqui o olho humano, né? Vou tentar desenhar ele aqui de forma que fique interessante para você, tá? No quadro talvez ficaria melhor. Nós temos aqui, ó, o olho humano. Essa parte aqui, ó, que eu estou rabiscando agora, é o que a gente chama de cristalino, tá? E aqui, ó, tem o que a gente chama de orifício, né? Orifício de entrada. Um objeto que está sendo iluminado, ele pode ser visto por qualquer pessoa, porque essa pessoa vai receber um raio de luz, ó, que vai entrar e esse feixe luminoso vai bater lá na retina. Lá na retina. E é onde os objetos criam, né, uma imagem e você consegue ver ele nitidamente. Claro que se esses cruzamentos de raios luminosos forem interceptados antes da retina, aí nós estamos falando de uma anomalia visual. Nesse momento, esse indivíduo ele tem o que a gente chama de miopia. É quando os feixes luminosos refletidos por um corpo, eles se cruzam antes da retina. Isso devido a um alongamento do globo ocular, ou até mesmo devido a um distúrbio muito grande aqui, ó. Há um distúrbio muito grande aqui, ó, no sistema de lentes. E vale lembrar que esse sistema de lente é convergente. O que significa convergente? Significa que os raios se convertem para um único ponto. E se é muito convergente, se convergem mais rápido, né? Se fossem divergentes, os raios iriam se afastar. E o nosso olho, o olho humano, ele tem um sistema de lentes convergentes. Se os raios se cruzam aqui, ó, tá vendo, ó, nesse pontinho azul, o sistema de lente ele é muito convergente. Agora, se eles se cruzam lá fora, aí esse indivíduo ele tem hipermetropia. Significa que ele não tem um sistema de lentes convergentes. Ele tem uma anomalia nesse sistema de lentes. A convergência é muito fraca. E aí ele precisa usar lentes convergentes. Tudo bem? Bom, e aí o médico, né, o oftalmo, pediu para ele usar lentes com 4 dioptrias. Ele quer saber a distância focal. A vergência ela é calculada pela razão de 1 sobre o foco, ou seja, a vergência é o inverso do foco. E aí, como eu tenho 4 dioptrias, 1 sobre o foco, ele quer saber o foco vai ser 1 sobre 4, né? É o inverso. Nesse caso, mais 0,25 centímetros, né? E ele quer saber, na verdade, 0,25 metros. Dioptria, no sistema internacional, é convergida para metro. Passando isso aqui para centímetro, mais 25 centímetros. Haja vista que 1 metro é 100 centímetros. Só multiplicar por 100. Nesse caso, o gabarito, letra D. Beleza? Tranquilo? Então, em breve você vai ter aqui no canal do Absoluto uma super aula falando sobre anomalias visuais, o olho humano e seu funcionamento. É uma aula simplesmente interessante devido aí aos desenhos que são criados. Vocês vão curtir muito. Então, já coloca aqui nos comentários desse vídeo, professor, lança aí a aula sobre anomalia visual em olhos humanos. Beleza. Número 36. Ao longo de uma estrada retilínea, um automóvel trafega durante certo intervalo de tempo, variando sua velocidade v linearmente em função do tempo t, como representado no gráfico. No intervalo de tempo compreendido entre 0 e 15 segundos, a velocidade média do automóvel em metros por segundo é igual a.
Fera, ele quer saber velocidade média. Aí você vai ter que lembrar do conceito inicial de física. A velocidade média é a razão do deslocamento percorrido por um corpo dividido pelo intervalo de tempo. Beleza, professor. Sucesso até aqui. E aí, se você olhar o gráfico, você vai perceber que no eixo Y é o eixo que tem velocidade, não tem distância. Então, professor, eu não posso usar essa equação da velocidade média, porque eu não sei qual foi o deslocamento. A gente não tem esse deslocamento. E eu vejo que esse movimento é um movimento retilíneo uniformemente variado. Diga-se de passagem, é um movimento acelerado. Por quê? A velocidade está aumentando. Ó. O início tem um valor de 4 metros por segundo, quando o tempo é zero, e 24 metros por segundo, quando o tempo provavelmente aí é 15, mas eu vou pegar aqui o de 20, ó. 20 está para 12, não é mesmo? Ó? Para deixar proporcional bonitinho. Então, nesse caso, o que a gente pode fazer? Eu posso somar as velocidades, um mais outro, e dividir por 2. Posso fazer essa média quando o movimento é variado. Ou seja, 4 mais 20 dividido por 12. Posso fazer, por dividir por 2, perdão. Né? Vou estender a tela para você e vamos nessa. Só vamos ter um problema aqui, porque ele quer quando o tempo, deixa eu colocar aqui, ó, ele quer quando o tempo é 15, né? E não quando o tempo é 12. Então, vou ter que pegar aqui tempo 15. Provavelmente, ó, vai bater certinho lá no 24, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou colocar 4 mais 24, tá? Foi de 0 até 15. Então, nesse caso, 28 dividido por 2 é igual a 14 metros por segundo. Gabarito letra C. Beleza? Então, olha só, atenção aí, ó, no intervalo de tempo compreendido, de 0 até 15, a velocidade média do automóvel em metros por segundo é igual a. Então, eu não poderia pegar aqui desse 12, porque senão eu tenho um valor de velocidade média diferente do que ele quer com 15 metros por segundo, tá? A velocidade média não é igual em qualquer intervalo de tempo, professor? Não, ela não é constante. Não é um movimento retilíneo ou uniforme, é um variável. Diga-se de passagem, um movimento acelerado. Beleza? Simbora, 37. Uma turma de estudantes do ensino médio recebeu a tarefa de verificar a corrente elétrica que se estabelece em 4 aparelhos distintos: uma geladeira, um ferro elétrico, um ar-condicionado e um chuveiro elétrico. Para solucionar a tarefa, foram informados os valores da potência elétrica e da tensão de cada equipamento. A partir das informações disponíveis, a turma concluiu que a maior corrente elétrica se estabelece no seguinte aparelho. Pessoal, ele deu para a gente o valor de potência e o valor de tensão. Tranquilo, né? E eu quero saber a corrente. Vamos identificar uma relação com essas grandezas? Se ele falou de potência, professor, eu poderia usar a tensão vezes a corrente. Ou seja, a corrente é a razão da potência pela DDP, pela diferença de potencial. Então, nesse caso, eu faria aqui, ó, corrente da geladeira. Nós vamos ter o seguinte: potência 360 sobre 120. Dividindo isso aí, vamos ter 3 amperes. Tudo bem? Ainda não tem como saber quem tem a maior corrente, ó. Ferro elétrico. Qual é a razão que nós vamos ter? 2.520 dividido por 120. Já sei que aqui nós vamos ter uma corrente muito maior que da geladeira, certo? 21. 21. Então já sei que essa aqui não pode ser. Ar-condicionado. Nós vamos ter 3.300 de potência sobre 220, né?
nós vamos ter aproximadamente aí 15, né? Ampere. Então já descarto também ar-condicionado. Por enquanto, ferro de passar roupa está ganhando. E a última, chuveiro, 4.400 por 220. Que também vai dar um número menor, né? 20 ampere. Ou seja, não pode ser o chuveiro elétrico. Gabarito, então, ferro de passar roupa. A UERJ gosta muito desse tipo de questão, onde, infelizmente, você, quanto aluno, vai precisar testar todas as alternativas. Ou melhor, testar até a penúltima alternativa. Que aí você só vai ter uma alternativa para marcar e ela vai ser provavelmente a resposta. Beleza? Então, gabarito 37, letra B. 38. Para um determinado experimento de estudo de leis de Newton, um recipiente de massa 100 kg foi colocado sobre um carrinho em uma superfície plana. Três grupos de pessoas exerceram forças distintas sobre esse sistema, conforme representado aí na imagem 1. Então, na imagem 1, consigo ver uma força de 40 newtons, uma força de 90 e uma força de 160. Diga-se de passagem, essa força de 160, pessoal, ela é oposta de 40. Então, se a gente fizer uma resultante entre essas forças, o valor vai ser nesse sentido, né? Com 120 newtons, tudo bem? E na figura 2, nós vimos a mesma coisa que na figura 1, onde a força para cá, ó, vale 120 newtons. Formando um ângulo de 90 graus, significa que esse carrinho se movimenta de forma inclinada com uma força resultante que a gente não conhece. Porém, se nós temos um ângulo de 90 graus ali, essa força resultante é a hipotenusa de um possível triângulo, né? Então a gente poderia dizer o seguinte, ó, que a força resultante ao quadrado é a força de 120 ao quadrado mais 90. A força resultante ao quadrado vale 14.400 mais 8.100. A força resultante ao quadrado é igual a 22.500. Ou seja, a raiz disso aí, gente, não poderia ser 225 vezes 100? Porque matematicamente é possível extrair essa raiz, né? 225 é 15 e 100 é 10, ou seja, 150 newtons. O carrinho se movimenta aqui com uma força resultante de 150 newtonianos. Beleza? Vamos nessa então? Aí ele pede, considerando apenas as forças resultantes exercidas pelos três grupos, o módulo da aceleração em metros por segundo ao quadrado é. Agora, para nós calcularmos a aceleração, é fácil. Ó. Força resultante é massa vezes a aceleração. 150 é igual a massa, que é 100, vezes A. A aceleração vale 1,5 metros por segundo ao quadrado. Gabarito, letra C. Sucesso! Beleza? Vamos então para a próxima questão? Questão 39 e última dessa bateria de questões da prova de 2023 da UERJ. Cara, se você está aqui na nossa transmissão, deixa sua curtida. Isso é fundamental para ajudar a gente aqui do Absoluto Vestibulares a entregar conteúdo aí de valor para você, beleza? Comenta aqui também, professor, joga aquela aula sobre olho humano ou um tema que você gostaria de ver aqui no canal do YouTube do Absoluto, tá? Questão 39. Em uma praça, uma criança com uma massa de 30 quilos desce por um escorrega que tem uma altura de 2 metros.
tá? Segundo aqui a figura. Opa, deixa eu voltar lá. Segundo aqui, ó, a figura. Pronto. Sabe-se que a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado e que durante a descida da criança nós tivemos uma perda de 60% de energia. Ao atingir o ponto mais baixo do escorrega, a velocidade da criança em metros por segundo, quanto é que vale a velocidade da pessoa, da criança lá embaixo? Se eu tenho perda de energia, eu não posso, então, ativar o conceito de conservação. Toda vez que a gente tem uma energia dissipada, pessoal, eu posso dizer o seguinte, que a energia dissipada é igual à variação da energia mecânica. Estabelecer esse conceito é fundamental para você toda vez que não houver uma questão sobre conservação. Porque se tem, a gente igualaria as energias início e fim. Tranquilo. Nesse caso, eu tenho uma energia lá no ponto A e tenho uma energia no ponto B. Lá no ponto A, essa energia ela é chamada de potencial. Massa vezes a gravidade vezes a altura. Lá embaixo tem um movimento. Então é chamado de energia cinética. 1/2 de mv ao quadrado. Tudo bem? Quando eu tenho perda da energia que eu tinha antes. Ou seja, perdi 60, eu tenho 40% de energia. Então eu posso fazer o seguinte, olha. Como ele quer a velocidade, eu tenho 60% da energia que eu tinha antes, potencial. Isso é perda? Negativo, tudo bem? É igual a energia cinética, sua variação, né? Energia cinética menos a inicial, que é a energia potencial. Tudo bem? Professor, beleza. Se eu jogar essa energia potencial para o outro lado, você concorda que seria 40% de energia potencial sendo igual à energia cinética? Porque essa energia potencial que está do lado direito, ela tem 100%, né? Se eu jogo para o outro lado, ela vai positiva. Se eu perdi 60%, o que sobra é 40%, né, professor? Isso, que é 0,4 vezes massa, gravidade, altura, que é igual a 1/2 de mv ao quadrado. Aí a gente pode, ó, simplificar. Vou jogar para cá, tá? Então nós vamos ter 0,4 vezes a gravidade, que é 10, a altura, que é 2, que é igual a 1/2 vezes v ao quadrado. Isso aqui vai dar 4 vezes 2, 8. Vezes esses 2 que vai para o outro lado, 16, né? Então, a raiz de 16 é igual a 4 metros por segundo, gabarito, letra A. Professor, não entendi por que ficou 40% e por que o 60% ficou negativo. Imagina o seguinte, fera, eu tenho 100 joules de energia e eu vou descer um escorrego, um tobogã. E eu tenho 100 joules, perdi 60% dessa energia. Lá embaixo, eu vou chegar com quantos por cento de energia? Professor, se eu perdi 60, eu chego com 40%. Quanto é que vale 40% de 100? Boa, 40 joules. Então eu poderia dizer que lá embaixo eu tenho 40 joules e essa energia é exclusivamente de forma cinética. Lembra que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Alan 4, versículo 12. Sacanagem. Lavoisier. Beleza? Então, nesse caso, jogando para 39 de novo, a gente aplica esse conceito. Chegando na alternativa letra A do gabarito da UERJ 2023. Pessoal, espero que você tenha curtido essa resolução de física da prova da UERJ. Conta com a gente, tamo junto, forte abraço.